Evangelho de João, capítulo 13, versos 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queira Deus nos abençoar no estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Meus caros, a pregação desta noite tem por tema as 3 divisões desse texto. E as 3 divisões são glória, redenção e amor. As divisões vão incluir os versos 31 e 32, glória, 33, redenção, 34 e 35, amor. Assim você fica bem localizado quanto ao que estamos tratando. O tema do texto, os temas, na verdade, do texto, são, em certa medida, redundantes ao que já temos visto. Já temos estudado alguns aspectos daqui. E o Senhor, neste momento, faz uma consolidação de alguns dos aspectos que já ensinou aos seus discípulos e uma aplicação tremenda que vemos na terceira parte, da redenção, indicando para o amor. Eu gostaria que você, com o texto diante de si, primeiro começasse se localizando no texto. Localizando em que momento o Senhor Jesus está dizendo isto que aqui aparece. Como tem sido estudado com a igreja já há algum tempo, e repetidamente até, eu sigo a visão da ceia do Senhor como aquela que foi instituída no terceiro momento da Páscoa de então. Deixa eu explicar um pouco melhor, para que você se recorde. A Páscoa, lá no primeiro século, era celebrada pelos judeus com o mesmo sentido que ela foi celebrada lá 15 séculos antes de Cristo, quando o povo foi liberto do Egito. Mas neste momento já não há mais a opressão daquele que escravizava. Não há o egípcio com um chicote na mão. Logo, eles não precisam mais comer com uma capa no corpo e as sandálias nos pés. Eles já poderiam comer reclinados. E receberiam pessoas em sua casa, na mesma estrutura que havia lá em Êxodo capítulo 12, mas agora com muito mais conforto. O anfitrião, então, recebe a sua própria família e, sendo o cordeiro suficiente para mais gente, receberia os seus vizinhos também crentes no Senhor. Essa recepção seria seguida pelo consumo das ervas amargas. Depois disso, o próprio cordeiro assado, já sem sangue, já exângue, seria consumido. E por fim a festa seria terminada. Cada um desses passos, a recepção, as ervas amargas, o consumo do cordeiro e o final da festa da Páscoa, era marcada por um copo de vinho. Por isso então eu costumo ensinar a ceia da Páscoa com 4 copos de vinho. E a ceia do Senhor, que é o que o Senhor Jesus colocou no lugar da Páscoa, porque a Páscoa já não é mais celebrada, Jesus Cristo a cumpriu. A ceia do Senhor instituída no terceiro cálice, no terceiro copo de vinho. Pois bem, vimos, estudando o capítulo 13 do Evangelho de João, que nos versículos 1 até o 20, estamos ao redor do primeiro copo de vinho. É a recepção dos convidados. É nesse momento que o Senhor lava os pés aos seus discípulos. Depois, as ervas amargas, o segundo copo de vinho, versículos 21 a 30, a exposição do traidor. E este texto que agora lemos, 31 a 35, estaria ao redor
do terceiro copo de vinho. Mas o terceiro copo de vinho é quando o Senhor institui a ceia. João não registra a instituição da ceia. Mas convém que nós nos localizemos. Localizados assim, nós vamos para a nossa primeira divisão, que é sobre a glória. A glória. Eu coloquei ali uma palavra entre aspas que é looping. E quem já andou de montanha-russa sabe do que eu estou falando. Lembra-se disso, você que já andou de montanha-russa? A do looping era a mais querida. E depois de passear uma vez, as crianças queriam repetir e os adultos queriam ir embora do parque. Looping. Looping, então, indica alguma coisa que redunda, que circula. Eu gostaria que você guardasse essa imagem com você. Veja o texto, 31 e 32. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Para você saber quem é que está falando do que aqui, por favor, vá para o capítulo 12, verso 28. Quando o Senhor Jesus falava a respeito da iminência da traição, entretanto, ele ainda não entrara no cenáculo, estava no final do seu ministério público, ele dizia, 27, está angustiada a minha alma agora, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas eu vim para esta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E então vem o 28 que diz, Pai, glorifica o teu nome. E o Pai responde, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem é que está respondendo a Jesus aqui? O Pai. Ora, quem é que está sendo mencionado como Deus nos versos 31 e 32? O Pai. É a pessoa do Pai. A pessoa que está sendo representada pelo Filho encarnado diante dos homens. Aquele que nós temos visto lá desde João 1,18, que ninguém pode ver. Ninguém jamais viu a Deus. Recordam-se? O Filho unigênito é quem, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então agora observem como a glória vai circular do Pai eterno para o Filho encarnado. Observe. Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. O Pai foi glorificado. E se o Pai foi glorificado nele, também o Pai o glorificará nele mesmo. Antes de prosseguir, eu preciso fazer algumas observações textuais. A primeira, meus queridos, eu gostaria que vocês observassem muito bem o tempo dos verbos. Agora foi glorificado. E depois você verifica no versículo 32, foi glorificado nele o Pai, mas o Pai também o glorificará. Percebem? A que se refere isso? Se refere a observações no tempo, quanto a coisas cuja certeza é tamanha, que são anunciadas como já consumadas. Este é o pretérito profético. Guarde aí se você quiser. É a maneira tão certa do anúncio da palavra de Deus, como algo que ainda não se cumpriu, mas que certamente se cumprirá, que ela é anunciada com o verbo no passado. Foi glorificado. E o nosso Senhor Jesus, então, está dizendo, encarnado, que foi glorificado o Filho do homem. Como o Filho do homem, lembre-se do texto em Daniel, capítulo 9, como o Filho do homem pode ter sido glorificado se ele está encarnado no caminho da sua humilhação? A glorificação do Filho do homem no seu próprio ministério se dá na sua obediência ao Pai. Ele, tendo sido obediente, ele então traz o reconhecimento paterno para a sua obediência. O Filho é reconhecido em sua obediência, e isso é glória ao Filho na sua
humilhação. Você me compreende? Por isso eu mudei a primeira parte da música, nome sobre todo nome. Porque ele não abriu mão da sua glória, mas abriu mão de sua glória. Porque não foi de toda ela. Porque a glória no Senhor Jesus, ao abrir mão da sua estatura divina e encarnar como obediente homem que foi, ele é glorificado. Não foi toda a sua glória que foi perdida, que foi largada, que foi deixada de lado. A glória do Senhor Jesus se expressa na sua obediência. Glória a Cristo encarnado. E a glória de Cristo encarnado glorifica ao Pai. Final do verso 31. E Deus foi glorificado nele. Como o Pai pode ter sido glorificado no Filho assim? Foi glorificado porque a obediência do Filho demonstra a grandeza e a verdade do Pai. O Filho se expressou em todos os seus movimentos, em todas as suas palavras, em todos os seus relacionamentos, de modo a expor o Pai. E a grandeza que o Filho expôs na sua humilhação apontou para a grandeza do próprio Pai. O Senhor Jesus pôde dizer, como lemos recentemente no versículo 9 do capítulo 14, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. As pessoas vendo o Senhor Jesus verdadeiro, justo, santo, estavam dizendo entre si, glória ao Pai. A obediência do Filho é glória ao Pai. Então vejam, primeiramente, o Filho obediente é reconhecido como glorioso. E o Filho obediente aponta para a glória ao Pai. Mas segue, agora verso 32. E Deus, o Pai, foi glorificado nele, também o Pai o glorificará nele mesmo. Mas estamos num momento em que o Senhor Jesus está caminhando para a cruz. Sim, repito, a glória na sua obediência, mas a glória na humilhação mais profunda, a glória nos seus sofrimentos, a glória na sua morte. Vou repetir, glória na sua humilhação. Mas isso não ficaria assim. Porque julgado injustamente, torturado, pregado na cruz, suspenso, morto, sepultado, não é o fim da história. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos. E essa ressurreição, meus irmãos, traz o segundo aspecto textual que eu preciso enfatizar para vocês. No verso 32 é dito, também Deus o glorificará nele mesmo. 31 termina com nele também, você percebeu? Veja, e Deus foi glorificado nele. E o 32, também Deus o glorificará nele mesmo. O texto aqui nos permite, no 32, duas traduções, eu vou apresentar a que eu escolhi, que entendi como sendo melhor. No 31, nele mesmo, o Pai é glorificado no Filho encarnado. No 32, também Deus o glorificará nele mesmo. Haverá quem leia, Deus o glorificará em Cristo mesmo, na própria glória de Cristo. Cristo seria redundante em si mesmo na sua glorificação. Mas eu já te disse que estou entendendo isso como alguma coisa circular. E o nele mesmo, então, aqui eu leria, também Deus o glorificará em si mesmo. O Pai glorificará o Filho. E onde está a glorificação do Filho, senão na sua ressurreição? Este texto nos mostra, queridos, que o Filho perfeitamente obediente glorifica o Pai. E o Pai perfeitamente fiel glorifica o Filho. De modo que a integridade da Trindade aqui manifesta em duas pessoas, não em três, porque é Jesus Cristo, o ungido de Deus,
Jesus, o Deus eterno, na pessoa do Filho que se fez homem, no poder do Espírito Santo, plenamente obediente, glorifica o Pai. E o Pai glorifica o Filho nesta obediência. A Trindade é glorificada no ministério de Jesus. Por isso, o nosso primeiro ponto é glória. Esse assunto nem sempre nos interessa tanto, porque afinal de contas pensamos muito mais em nós mesmos do que em Deus. Mas eu queria só lembrar você de que você existe para Deus e de que você existe para a glória dele. Logo, o assunto da glória é de suma importância. Você existe porque o Senhor te fez para a sua glória. E você foi redimido, e com isso linkamos, unimos ao segundo ponto, redimido para a glória de Deus. Passando a seguinte, nós temos redenção. E aqui mais uma vez nós vamos ter dois caminhos que o Senhor Jesus mesmo apresenta com as suas palavras. Vejam o verso 33, por favor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor Jesus disse isso aos judeus, não disse? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas será que ele disse com o mesmo significado? Vamos ver? Capítulo 8, por favor, verso 21 a 24, na verdade, é o texto. Ele já havia dito isto antes, nós já estudamos em 7:34, mas em 8:21 nós temos uma clareza maior, uma simplicidade melhor para a exposição. 8:21, de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Já observaram o texto, não? 22, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, vós sois cá debaixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esta é a palavra do Senhor Jesus dita aos judeus. Retorne para o capítulo 13, por favor. Verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas o que ele disse aos judeus? Morrereis nos vossos pecados. O Senhor Jesus voltava ao Pai, anunciava que voltava ao Pai. Pai que era desconhecido pelos religiosos judeus. Estes diziam conhecê-lo, diziam obedecê-lo, fazendo tudo contra o que o Senhor havia determinado. Viviam uma religiosidade de ódio, de cumprimento de obrigações, sem um relacionamento verdadeiro de paz com Deus. Logo, desconhecendo a Deus, rejeitavam a Cristo, não reconheciam que Ele era o eu sou, e assim morreriam nos seus pecados. As palavras, para onde eu vou, vós não podeis ir, se referem a ter comunhão com Deus, quando se fala aos judeus que morreriam em seus pecados. Compreendem, queridos? Mas o que significa para os nossos irmãos, discípulos do Senhor Jesus aqui? Observe, por favor, verso 31 do capítulo 13, primeiras palavras, quando ele saiu, já enfatizei para vocês. Quem saiu? Judas. O ímpio saiu do meio do rebanho. Quem está com o Senhor Jesus agora são apenas os discípulos, os crentes em Cristo Jesus. Aqueles que o capítulo 13 começa dizendo que foram amados por Cristo Jesus e amados até o fim.
Estes que agora são anunciados como pessoas que não podem fazer o que Cristo iria fazer. Então, aos judeus, não podem ir onde eu vou. Aos discípulos, não podem fazer o que eu faço. O que o Senhor Jesus faria, como cita aqui o final do verso 33? Expiação de pecados. Redenção. Cristo Jesus, sabendo que a traição estava em andamento, sabia que a cruz estava em sua iminência. E então dizia aos seus discípulos: ninguém pode fazer o que eu farei pelo meu povo. Ninguém pode me substituir na cruz. Ninguém tem a minha justiça. Ninguém foi obediente ao Pai como eu. Não muito, plenamente obediente. Ninguém. Para onde eu vou, a cruz, vós não podeis ir. É a mesma frase, mas um sentido tão distinto. Vocês não podem ter comunhão comigo, perdidos, pecadores, incrédulos. Vocês não podem expiar pecado, meus discípulos. Somente eu, diz o Senhor Jesus. Ao longo da história da igreja, quantas pessoas foram postas ao lado de Cristo para se tornarem redentoras sem poder. Só o Senhor Jesus pode estar na cruz. Muda o verbo, pôde estar na cruz e nos substituir. Somente o Senhor Jesus. Ninguém mais poderia estar em seu lugar. Mas Ele, tendo ido para lá, trouxe para nós vida. Trouxe para nós redenção. Como cito ali no texto que está projetado, a cruz de escândalo. Para os incrédulos, particularmente os judeus, você pode conferir isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A cruz é escândalo para quem queria sinais. O Senhor não lhes dá sinais na cruz. Ele diz qual seria o sinal. Você se recorda? Qual o sinal que Cristo disse que daria? O de Jonas. Lembra-se qual é este? Ressurreição dentre os mortos. Glória ao Senhor Jesus. Glória nas suas obras. Glória glorificando ao Pai. Glória ao ser glorificado pelo Pai na sua ressurreição. Glória ao Senhor Jesus, nosso Redentor. Você crê nele? Você deposita a sua fé somente nele. Não há igual, não há comparável, não há um Redentor que seja subsidiário, uma corredentora. Não há. Só há um Redentor. Só um foi à cruz. Só ele ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, Redentor. E ele então, nessa sua glória, e ele então, tendo redimido um povo para si, diz ao seu povo que deve se comportar como ele. É claro, não de maneira idêntica, porque nós somos pecadores, ele não. Mas diz que nós devemos nos comportar como ele, expressando o amor do modo que ele expressou. Veja, por favor, os versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é importante, assim como todo esse trecho. Como vocês já têm visto, os pontos aqui anunciados já foram vistos antes e serão vistos depois. No capítulo 15, o Senhor Jesus vai falar novamente sobre isso. 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O texto vai ser repetido adiante, mas vejam os vínculos aqui. A glória à divindade, a redenção daqueles que estavam perdidos. E agora o trato entre nós. Você percebeu que as coisas estão vindo do Senhor para nós? A glória da divindade. A divindade, uma pessoa do Filho encarnado, redimindo o seu povo.
o amor entre nós. Acompanharam os passos? E esse amor entre nós será como? Vimos no capítulo 15 que acabei de ler e vejo agora com vocês aqui novamente no capítulo 13. Assim como eu vos amei. Nós, irmãos, nos nossos pecados, e tenho dito isso muito para a igreja, costumamos nos achar, na verdade, os mais santos de todos os homens. E consideramos que a maneira como nós amamos é que seja a maneira correta. E se alguém disser que eu estou errado, nós vamos discutir. Porque eu estou sempre certo. Não é assim que nós nos comportamos. O meu amor, então, a maneira como eu amo, é a maneira correta. É mesmo. Se não for, o texto nos diz, do modo como Cristo amou, não será correto. E vimos a maneira como Cristo amou quando estudamos o trecho de 13 a 17 do capítulo 13. E o que nós vimos ali? Como o Senhor Jesus manifestou o seu amor. Ele amou, irmãos, inicialmente encarnando. Expressou o seu amor encarnando. E a sua encarnação e o seu ministério público é o ministério do anúncio, da revelação. Esta é a verdade, não uma delas. É a verdade. Isto é o que Deus diz para vocês fazerem, crerem, viverem. Isto que eu vivo, diria Jesus, é o que vocês devem viver. Vocês todos, indistintamente anunciado. O evangelho pregado ao mundo. O amor manifesto na proclamação. Mas como disse anteriormente, digo agora, o amor manifesto na proclamação não é o amor manifesto na redenção. É outro. Na proclamação o Senhor manifesta o seu amor pela criação, pelos entes morais, apontando para Deus diante das pessoas. É amando a Deus que ele testemunha do glorioso Senhor. E então todos devem saber a respeito de Deus. Amor. Mas nesse anúncio geral, os eleitos para a vida crerão. Então, além desse aspecto missiológico, missionário, do anúncio da verdade a todos, há um aspecto pastoral, o aspecto da proclamação e o aspecto do pastoreio, de modo que todos aqueles que creem na mensagem anunciada são trazidos para o rebanho. Como acabamos de ver no texto de 1 Pedro capítulo 2, versos 24 e 25. Estávamos desgarrados, agora fomos trazidos para o rebanho. Ministério pastoral, ministério de amor da igreja. Eu e você devemos exercer este ministério de Cristo. É este amor que Ele está dizendo para nós vivermos. É claro que este amor pode incluir, espero que logo realmente inclua, abraços, o carinho fraterno, o cuidado, esse cuidado que nós temos uns com os outros na proximidade. Mas na ausência destas características, o amor do Senhor não fica apagado, não fica inutilizado. O amor do Senhor se manifesta no anúncio da verdade e na aproximação dos redimidos ao rebanho. E uma vez aproximados, no cuidado dos redimidos que estão no rebanho. Isso tem sido dito para a igreja. E a repetição não é em vão. Vocês, irmãos, crentes em Cristo, são os discípulos do Senhor que devem fazer estas coisas. Por favor, veja o 35 mais uma vez. Nisto, estou no capítulo 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois pastores da igreja. Está escrito isso aí.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Você é discípulo de Cristo. O seu amor deve ser como o de Cristo. Mas como se expressa esse amor? Se expressa no anúncio, na proclamação do Evangelho, com uma vida de integridade, de verdade, de obediência a Cristo diante de todos, na aproximação dos redimidos para o rebanho e no cuidado do rebanho. É sua responsabilidade. Sim, é sua, de cada um aqui que crê no Senhor Jesus. É nisso que nós seremos reconhecidos como cristãos, como discípulos de Cristo Jesus. Nós vamos encontrar, por vezes, infelizmente, mais fraternidade em sociedades, algumas ocultas, outras discretas, do que no meio da igreja. Gente que tem grande compromisso com os seus irmãos, aqueles que têm uns toques diferentes, umas piscadas, umas palavras-chave. E a igreja não vive esse amor. Por que não? Muitas vezes porque no meio da igreja não há redimidos. Igreja é uma instituição, mas uma instituição que traz no seu seio redimidos e outros não. Mas considerando apenas os redimidos, nós andamos tantas vezes nos nossos pecados, não é, irmãos? Tantas vezes vivendo vidas que nos honram mais do que a Deus, privilegiando o nosso senhorio e não o dele, a nossa glória e não a dele, não nos submetendo a ele como o Redentor, achando que nós mesmos damos conta. O tempo passa, nós nos cansamos de certas coisas, passamos a tentar tomar conta das nossas vidas, segurando as rédeas delas. Irmãos, estou chamando a atenção de vocês para que se arrependam, para que larguem mão do domínio da própria vida. Não estou dizendo para você deixar de ser responsável, mas para que você realmente confie no Senhor como teu Senhor, e assim confiando nele, o siga. Viva como ele, esforce-se por isso, arrependa-se quando erra, busque o acerto, no poder do Senhor Jesus, amando. Sabe o que aqui isso conduz, irmão? Acima de tudo, a glória do Filho, é o seu ministério que dará fruto. Na glória dele, a nossa edificação. Seremos fortes em Cristo, nos auxiliaremos uns aos outros. Você está com algum problema? Você tem alguma dificuldade? Você está feliz? Vamos fazer isso juntos? Auxiliando-nos ou alegrando-nos nas situações da vida. Podemos fazê-lo? Em Cristo podemos, como rebanho de Cristo que cuida, ovelha de ovelha, seguindo o mesmo pastor que é Jesus. E assim, glorificando a Cristo e nos edificando no amor de Cristo, nos pastoreando no amor de Cristo, seremos fortes para o testemunho fora desta casa. Poderei receber um telefonema e alguém dizendo: tudo bem, pastor? Passou bem a semana? Que bênção ouvir isso. Você poderá receber uma mensagem de alguém que não seja o pastor, dizendo: como vai? Tudo bem, mas por que você quer saber disso? Por nada, só porque eu te amo. E a igreja se consolidando e se expandindo nesse amor de Cristo. Portanto, não terceirize o seu discipulado. Viva como discípulo de Cristo e expresse o amor do Senhor. Com isso eu levo para a conclusão. A glória de Deus em si mesmo, o próprio Deus glorificando a si mesmo no seu ser, nas suas pessoas e nas suas naturezas, a divina e a humana do Filho. Glorificação nas suas ações, na sua obediência, no seu amor, nos seus atos de redenção. Redenção que nos alcança,
que da parte de Deus vem a nós, que é transformadora da nossa vida, que faz com que nós pensemos, afinal de contas, eu não sou uma folha ao vento, eu sou alguém a quem Deus amou ao ponto de entregar-se a si mesmo em favor da minha redenção. Quem sou eu? Eu sou alguém que vive no meio de um povo, o povo redimido, o povo do amor de Deus, o povo que me ama e a quem eu amo, e com quem, servindo a Cristo, testemunho esse mundo. Glória, redenção e amor. Deus abençoe a sua vida.